Você tem um gato e já observou que muitas vezes a pupila dele fica dilatada? E a gente fica se perguntando por que que ele está com essa pupila desse jeito? O que que está acontecendo? Então, nesse vídeo eu vou te contar 6 possibilidades do seu gato estar dilatando a pupila. Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, sou médica veterinária especializada em comportamento e psiquiatria de felinos. Nesse canal eu falo sobre esses assuntos e te ensino a cuidar melhor dos seus gatinhos aí ao redor do mundo. Quem ainda não se inscreveu no canal, antes de começar o vídeo, já se inscreve, comenta, manda esse vídeo para mais e mais gateiros, para que mais e mais gateiros entendam sobre comportamento felino e consiga oferecer conforto e bem-estar para a mente dos gatos. Vamos lá entender o motivo, os 6 motivos do seu gato dilatar a pupila? O primeiro deles, gente, é quando está em um local com pouca luz. Quando os gatinhos estão em um local mais escuro, eles dilatam a pupila para que consiga entrar mais luz e fazer com que eles enxerguem melhor. Os gatos têm muita dificuldade de enxergar no escuro, muito pelo contrário que as pessoas pensam. Tanto que na natureza, gente, os gatos, né, os felinos, eles não caçam à noite, tipo, por exemplo, aí 10 horas da noite, 11 horas da noite, eles podem sair, andar, passear ali, né, aproveitar, mas a caça mesmo dos felinos acontece ali no iniciozinho da manhã e no final da tarde para a noite. Quando a gente vai, por exemplo, em safaris, a gente tem que acordar ali 4, 3 horas da manhã para poder se organizar e ir para o safari para poder conseguir ver esses grandes felinos. Porque é exatamente nesse momento que eles estão acordando, que eles estão começando o dia deles e que eles estão indo para a caça. Se a gente chega lá, por exemplo, 2, 3 da tarde, esses felinos vão estar descansando. E aí eles não ficam aparentes assim, né? Então eles vão ficar escondidos mesmo, descansando para poder acordar ali no final da tarde e conseguir ir caçar. Então lembrem disso, a pupila, o primeiro motivo aí que a gente fala é para que esse gato consiga fazer com que entre mais luz ali no olho dele e ele consiga enxergar melhor, tá? Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que o seu gatinho dilata a pupila é quando ele está caçando, quando ele está brincando. Nesses momentos, gente, libera muita adrenalina e faz com que esse gato libere ali, faça com que a pupila fique maior, para com que entre mais luz ali, ele consiga ver melhor aquela situação e consiga ter uma amplitude melhor daquele ambiente. Quando o gato fica com muita energia, ele vai e dilata a pupila. Quando ele está brincando, gente, uma brincadeira para um gato não é simplesmente uma brincadeira. Na cabeça dele, na mente dele, ele está caçando. Então, lembra lá do primeiro motivo que eu falei para vocês, quando está de noite, final da tarde, que ele dilata a pupila para ele ir caçar? A mesma coisa acontece aqui, quando a gente tem esses gatinhos, né, dentro de casa, dentro do apartamento, e a gente começa a instigar esses gatinhos a brincar, a ficar atento, a ficar em alerta ali para uma coisa boa, né? Que são as brincadeiras. Então, o segundo motivo é quando o seu gatinho está brincando, que para ele, na verdade, ele está caçando. O terceiro motivo, ele mostra para a gente um medo ou insegurança. Quando, por exemplo, você está lá passeando com o seu gatinho, por exemplo, ou então chega alguém na sua casa com um cachorro ou com um novo gato, ele simplesmente vai dilatar a pupila, colocar a orelha para trás, ficar todo arrepiado, e aí a gente começa a observar que esse gato está com medo ou insegurança por algum motivo. A gente nunca consegue avaliar um comportamento, um sinal, somente com aquela situação que está acontecendo. Eu sempre falo aqui, para quem me acompanha há mais tempo, sabe nos meus vídeos, eu sempre falo, a gente não consegue avaliar um comportamento de um gato somente por aquele comportamento. A gente precisa avaliar o gato como um todo. Ele dilatou a pupila, ao mesmo tempo chegou outro gato ou algum cachorro, e aí ele colocou as orelhas para trás, ele ficou arrepiado, ele ficou mais encolhido, ficou lá no canto. Então aí sim, ele está dilatando a pupila por medo, tá? E aí sempre que eles dilatam a pupila, gente, é para eles conseguirem ter uma amplitude maior de visão,
para abrir o campo deles de visão, entrar mais luz e eles conseguirem ter mais controle do que está acontecendo. Então, o seu gatinho pode dilatar a pupila por medo ou insegurança. É um dos sinais que a gente observa também. A quarta possibilidade que o seu gatinho vai dilatar a pupila é por estresse. Então, quando o corpo está em um momento de estresse, ele vai liberar adrenalina e lembra, sempre vai mostrar para a gente com outros sinais. Ele não vai simplesmente só dilatar a pupila. Em um consultório veterinário, em alguma situação que vai deixar com que ele fique mais estressado, ele também vai dilatar a pupila, só que não só dilatar a pupila, a gente tem que observar. Ele estava em uma situação estressante, em um consultório veterinário, foi fazer a vacina nele, ele não estava confortável. Então, de novo, ele dilata a pupila para ele ter um campo maior de visão. E nesse caso aí do estresse é liberado também a adrenalina, só que a adrenalina para poder ter aquela questão da luta ou fuga, tá? Então, ele libera adrenalina quando ele está estressado e ao mesmo tempo ele demonstra o comportamento de outra forma. Muito interessante, olha só, quando o gato está ali em um dos motivos brincando e dilata a pupila, é diferente, porque ele vai dilatar a pupila, vai liberar adrenalina, mas pela brincadeira. Então, olha para vocês verem como que a gente tem que avaliar a situação, porque o mesmo comportamento pode aparecer em várias situações diferentes e aí a gente vai observar e entender. É por um bom motivo? É por um motivo ruim? Por que isso está acontecendo? É muito importante, a gente, de novo, não pode avaliar só um ponto. Avaliem esse gato pelo comportamento e pelo ambiente que ele está. E aí sim você vai entender por que ele está tendo esse comportamento. Uma das nossas inscritas aqui no canal, inclusive se você estiver assistindo e não se inscreveu, se inscreva. Ela comentou que o gatinho dela, por dor, teve a pupila dilatada. E é um dos motivos, e foi por isso que eu quis fazer esse vídeo. Quando o gatinho está com dor, ele também dilata a pupila, tá? A pupila dilatada também pode ser um sinal do organismo de que ele está com dor, que ele está desconfortável. Então, um gatinho na internação sentindo dor é um dos sinais que a gente observa para ver se aquele gato, a gente faz a medicação e observa se aquele gato reduziu ou não a dor. Sempre observem como um todo. Assim vocês vão conseguir ser mais diretos e mais precisos em toda a questão. Entender o comportamento é isso, não é olhar só um ponto. Quem vira e fala, esse gato está sentindo dor porque ele está com a pupila dilatada. E às vezes o gato está ali brincando, pulando. Não, esse gato dilatou a pupila porque ele está brincando. Mas se esse gato está em um consultório veterinário, se esse gato está vomitando, se esse gato está prostrado e ele está com a pupila dilatada, a gente precisa avaliar o contexto como um todo. Não se esqueçam disso. E o sexto motivo é quando esse gato apresenta alguma doença, então tem alguns problemas neurológicos, pressão alta, que faz com que o gato dilata a pupila. Então a gente precisa ver o que está acontecendo com esse gato. Se esse gato pode acontecer também só de um dos olhos desse gato dilatar a pupila e o outro não. E isso tudo é questão neurológica. Então você está ali brincando com seu gatinho e começou a observar que de forma recorrente só um dos olhos dele dilata a pupila e o outro fica normal. Você precisa ficar atento e procurar um veterinário. Porque quando os olhos do gato ali, a pupila dilata, geralmente é dos dois olhos, não é somente de um, tá? Então é bom vocês ficarem atentos a todos esses sinais. O gatinho de vocês dilatou a pupila brincando, ótimo, ele tá agitado, ele tá ali liberando adrenalina para poder brincar melhor. O gatinho de vocês está prostrado e está com a pupila dilatada, levar para atendimento veterinário. Um dos olhinhos só está dilatando a pupila e o outro não, levar para atendimento veterinário. Lembrem sempre, avaliamos o comportamento e o bem-estar do gato como um todo, para conseguir entender o que esse gato tem. Mas com esses 6 motivos, essas 6 possibilidades, eu tenho certeza que vocês vão ser responsáveis, mais atentos e mais cuidadosos ainda. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou em algo, comenta aqui, compartilha com outros gateiros e se inscreve no canal, porque nesse canal eu coloco vídeos 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Então, se inscreve
ativa o sininho e vem ficar por dentro dessas novidades e curiosidades aí sobre comportamentos de felinos. Beijo, gateiros, e até o próximo vídeo.